A madrugada de julho em Campos do Jordão estava especialmente cruel. O frio cortante da Serra Paulista penetrava através do casaco fino de Camila Santos, de 28 anos, enquanto ela se sentava no banco de madeira em frente à padaria São Bento, ainda fechada às 5 da manhã. Seus olhos azuis como o céu de inverno estavam vermelhos de cansaço, e alguns fios loiros escapavam do rabo de cavalo mal feito. No colo, seu filho Miguel, de 2 anos e meio, dormia profundamente, alheio ao frio que fazia sua mãe tremer. Camila havia acabado de sair do turno noturno no hospital municipal, onde trabalhava na limpeza desde que chegara à cidade há 8 meses. Eram 6 da manhã quando ela precisava estar no mercadinho do seu João para o segundo emprego do dia. Miguel ainda estava com sono e ela não tinha coragem de acordá-lo para caminhar. Por isso, ali estavam os dois, aguardando o mundo acordar. A jovem mulher não sabia que, dentro de um Audi preto estacionado discretamente do outro lado da rua, alguém a observava há 15 minutos. Rafael Mendes, 38 anos, executivo de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, havia parado o carro para atender uma ligação de trabalho quando a viu. Algo naquela cena o tocou profundamente. A fragilidade e a força daquela mulher desconhecida, protegendo o filho do frio com o próprio corpo, mexeu com algo adormecido em seu peito. Rafael tinha olhos azuis penetrantes, cabelos castanhos sempre bem arrumados e uma postura que demonstrava anos de reuniões executivas e decisões importantes. Havia chegado a Campos do Jordão na semana anterior para supervisionar a aquisição de um antigo hotel na região central. Sua vida era uma sucessão de planilhas, relatórios e viagens de negócios. Nunca havia parado para observar uma desconhecida na rua, mas ali estava ele, completamente absorto naquela mulher e seu filho. Camila se levantou devagar, ajeitou Miguel no colo e começou a caminhar em direção ao mercadinho. Seus passos eram cautelosos na calçada ainda, úmida da madrugada. Rafael, sem entender bem o porquê, ligou o carro e a seguiu à distância, observando-a entrar no pequeno comércio. Durante toda aquela manhã, Rafael não conseguiu se concentrar nas reuniões. A imagem daquela mulher persistia em sua mente. Quem era ela? Por que estava sozinha com uma criança tão pequena na madrugada? Por que aquilo o afetava tanto? Nos dias seguintes, Rafael criou o hábito de passar em frente ao mercadinho e ao hospital, nos horários em que imaginava encontrá-la. Não era perseguição. Ele próprio se perguntava o que estava fazendo. Era como se precisasse entender aquela inquietação que tomara conta dele. Foi numa quinta-feira chuvosa que ele finalmente a viu novamente. Camila saía do mercadinho no final do expediente, carregando Miguel e uma sacola de compras. A chuva começou a cair com força, e ela se abrigou sob a marquise de uma loja fechada. Rafael estacionou próximo e observou a cena. Ela conversava baixinho com o filho, que chorava, provavelmente com fome ou cansaço. Sem hesitar, Rafael saiu do carro com um guarda-chuva. "Com licença", disse ele se aproximando. "Vi que vocês estão sem guarda-chuva. Posso ajudar?" Camila o olhou desconfiada. Era uma mulher bonita, mesmo com as marcas do cansaço no rosto. Sua pele clara contrastava com os olhos azuis intensos, e havia uma dignidade natural em sua postura, apesar das roupas simples e desgastadas. "Não precisa, obrigada", respondeu ela, instintivamente apertando Miguel contra o peito. "Por favor, deixe-me pelo menos acompanhá-los até em casa. Esta chuva não vai parar tão cedo." Houve um momento de silêncio. Camila avaliou o homem à sua frente. Bem vestido, olhos sinceros, postura respeitosa. Miguel continuava chorando. "Eu moro ali na Vila dos Operários", disse ela finalmente. "São apenas algumas quadras." Durante a caminhada, Rafael tentou puxar conversa. Descobriu que ela se chamava Camila. Era de São Paulo e havia se mudado para Campos do Jordão em busca de uma vida mais tranquila para o filho.
Ela foi econômica nas palavras, mas Rafael percebeu a inteligência por trás de cada resposta. Quando chegaram à pequena casa de madeira onde Camila morava, uma construção simples, mas limpa e aconchegante, ela se virou para agradecê-lo. Obrigada pela ajuda, senhor. Rafael Mendes. Obrigada, Rafael. Que Deus lhe abençoe. Ela entrou em casa sem olhar para trás. Rafael ficou parado por alguns minutos, ouvindo o barulho da chuva no telhado e sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida naqueles poucos minutos. Nas semanas seguintes, Rafael descobriu-se pensando constantemente em Camila. Suas reuniões de negócios pareciam vazias. Suas ligações corporativas soavam artificiais. Ele começou a frequentar o mercadinho onde ela trabalhava, sempre comprando pequenas coisas, só para vê-la. Camila o notava, claro. Achava estranho aquele homem elegante aparecer tanto no pequeno comércio, mas seu João, o dono, ficava satisfeito com as vendas. Foi durante uma dessas visitas que Rafael soube mais sobre a vida dela. Ouviu seu João comentando com uma cliente sobre a moça que trabalha de dia aqui e de noite no hospital. Sobre como ela era dedicada e nunca faltava, mesmo quando o menino ficava doente. A admiração de Rafael por Camila só crescia. Você já sentiu que uma única pessoa poderia mudar completamente sua perspectiva de vida? Conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e se já viveu algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias emocionantes como essa. O outono chegou a Campos do Jordão pintando as árvores de dourado e vermelho. Rafael havia tomado uma decisão que surpreendeu até mesmo seus sócios. Comprara o antigo Café Central, um estabelecimento charmoso que ficara fechado por 2 anos no coração da cidade. Oficialmente, era um investimento. Pessoalmente, era uma desculpa para ficar mais tempo na cidade e talvez encontrar uma forma de se aproximar de Camila. O café ficava no caminho entre o mercadinho e a casa dela. Rafael sabia disso porque havia memorizado cada passo daquela rotina. A reforma começou em março. Rafael contratou artesãos locais e fez questão de preservar as características originais do prédio. Vigas de madeira aparentes, lareira de pedra, grandes janelas que davam vista para a praça central. Ele mesmo supervisionava os trabalhos, algo inédito em sua carreira executiva. Camila passava em frente à obra todos os dias e observava as mudanças com curiosidade. O antigo café havia sido um dos poucos lugares aconchegantes da cidade e ela se lembrava de já ter desejado, em pensamento, poder tomar um chocolate quente ali com Miguel. Foi numa tarde de abril que seus mundos colidiram novamente. Miguel havia fugido da mão de Camila durante uma das caminhadas de volta do mercadinho. O menino, curioso como todas as crianças de sua idade, correu diretamente para dentro da obra do café, onde os operários trabalhavam. "Miguel, volta aqui!" gritou Camila, correndo atrás dele. Rafael, que estava conferindo os acabamentos da cozinha, ouviu o alvoroço e saiu para ver o que acontecia. Encontrou um menino pequeno, de olhos castanhos, observando fascinado uma furadeira, enquanto uma mulher loira corria em sua direção, claramente desesperada. "Miguel, você me deu um susto", disse Camila, pegando o filho no colo. Só então ela notou Rafael. "Desculpe o transtorno, ele fugiu da minha mão." "Não é transtorno nenhum", sorriu Rafael. "Ele tem bom gosto, escolheu o melhor canto da obra para explorar." Miguel olhava Rafael com curiosidade, sem o medo que geralmente demonstrava com estranhos. "Você está reformando o café?" perguntou Camila, embora a resposta fosse óbvia. "Sim, espero reabri-lo em 2 semanas. Sempre gostei deste lugar." "Eu também", admitiu ela, baixando a guarda por um instante. "Quando era criança, minha mãe me trouxe aqui uma vez. Foi a primeira vez que tomei chocolate quente de verdade."
Rafael percebeu a nostalgia na voz dela e quis saber mais, mas Camila já estava se afastando. Precisamos ir. Obrigada por ser gentil com o Miguel. Espere, disse Rafael impulsivamente. Quando o café reabrir, vocês seriam meus primeiros convidados para um chocolate quente? Camila hesitou. Havia algo na voz daquele homem que a fazia baixar a guarda, mas anos de decepções a haviam ensinado a ser cautelosa. Talvez, respondeu ela, e foi embora. Rafael ficou observando até ela desaparecer na esquina, com Miguel acenando por cima do ombro da mãe. As 2 semanas seguintes passaram rapidamente. Rafael trabalhava como nunca havia trabalhado, não porque tivesse pressa, mas porque cada detalhe do café precisava estar perfeito. Ele queria que Camila se sentisse acolhida ali. Na véspera da reabertura, Rafael recebeu uma visita inesperada. Patrícia Silveira, sua ex-noiva de São Paulo, apareceu sem avisar. Não acredito que você está brincando de ser empresário do interior, disse ela, olhando ao redor com desdém. Rafael, seja sensato. Você tem reuniões importantes na segunda-feira. A empresa precisa de você. Patrícia era elegante, bem-sucedida e tudo o que a família dele sempre esperou que ele escolhesse. Haviam terminado o noivado há 1 ano, oficialmente por incompatibilidade de agendas, mas Rafael sabia que era muito mais profundo que isso. Estou exatamente onde quero estar, respondeu ele, continuando a organizar as xícaras no balcão. Por causa de uma mulher, afirmou Patrícia. Soube pelos seus sócios. Rafael, você está arriscando tudo por alguém que nem te conhece direito. Rafael parou o que estava fazendo e a encarou. Não é sobre ela, é sobre mim, sobre descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando impressionar ninguém. Patrícia foi embora naquela mesma noite, mas não sem antes fazer alguns comentários maldosos sobre homens de meia-idade em crise, que Rafael fingiu não ouvir. O café reabriu numa manhã ensolarada de sábado. Rafael havia contratado 2 funcionárias locais, Dona Carmen, uma senhora experiente em confeitaria, e Luana, uma jovem estudante que precisava de trabalho. Por volta das 10 horas, Rafael viu Camila passando do outro lado da rua com Miguel. Ela olhou para o café, agora com as portas abertas e um movimento pequeno, mas constante de clientes. Rafael acenou de dentro do estabelecimento. Camila acenou de volta, mas não atravessou a rua. Durante toda aquela primeira semana, essa cena se repetiu. Camila passava. Eles se cumprimentavam à distância, mas ela não entrava. Foi Dona Carmen quem esclareceu a situação para Rafael. Patrão, aquela moça que o senhor sempre cumprimenta, ela não tem dinheiro para tomar um café aqui. Trabalha em 2 empregos e mal consegue pagar as contas. É orgulhosa demais para aceitar caridade. Rafael entendeu e soube exatamente o que fazer. No sábado seguinte, ele colocou um cartaz na porta. Procura-se auxiliar de cozinha para fins de semana. Salário compatível com a função Plais Refeições. Tratar diretamente com o proprietário. Camila viu o cartaz quando passava com Miguel. Naquela tarde, pela primeira vez em semanas, ela entrou no café. Boa tarde, disse ela nervosa. Vi o cartaz sobre a vaga. Rafael tentou conter a alegria. Claro, tem experiência em cozinha? Não profissional, mas sei cozinhar bem e preciso muito do trabalho. A vaga é sua, se quiser. Pode começar amanhã? Camila o olhou com desconfiança. Assim, sem entrevista? Referências? Sim. Dona Carmen precisa de ajuda, e você parece uma pessoa responsável. É o suficiente para mim. Houve um longo silêncio. Miguel brincava com um ursinho de pelúcia próximo à lareira. Por que está fazendo isso? Perguntou Camila diretamente. Rafael podia ter mentido, dado uma resposta corporativa sobre oportunidades e recursos humanos. Em vez disso, escolheu a honestidade. Porque acho que você merece uma chance, e porque este lugar fica melhor com pessoas como você. Camila estudou o rosto dele por um longo momento.
Havia sinceridade ali, mas também algo mais que ela não conseguia identificar. Posso trazer o Miguel comigo nos fins de semana? Não tenho com quem deixá-lo. Claro, Dona Carmen vai adorar ter uma criança por perto. E assim, quase sem perceber, Camila entrou na vida de Rafael de uma forma que nenhum dos dois havia planejado. Os primeiros meses de Camila no Café Central foram uma revelação para ambos. Ela demonstrou ter um talento natural para a confeitaria, criando receitas que faziam os clientes voltarem toda semana. Rafael descobriu que ela era muito mais do que havia imaginado. Inteligente, engraçada quando se sentia à vontade e possuidora de uma força interior que o impressionava a cada dia. Miguel se adaptou rapidamente ao ambiente do café. Dona Carmen o havia adotado como neto, e ele passava os fins de semana brincando entre as mesas, encantando os clientes com sua personalidade alegre e curiosa. Mamãe, o tio Rafael faz café gostoso, igual o seu, disse Miguel numa tarde, enquanto Camila preparava brigadeiros na cozinha. Ele não é seu tio, amor. É nosso patrão, corrigiu ela gentilmente. Mas ele brinca comigo como tio, insistiu o menino. Camila observou pela janela da cozinha Rafael agachado no chão da sala principal, montando um quebra-cabeças com Miguel. A cena mexeu com algo profundo em seu coração, mas também disparou todos os seus alarmes internos. Ela havia aprendido da pior forma possível que homens como Rafael, bem-sucedidos, charmosos, de outra classe social, não ficavam. Eles passavam pela vida de mulheres como ela, deixando promessas vazias e corações partidos. O pai de Miguel era a prova disso. Tiago havia sido supervisor de vendas da empresa onde ela trabalhava como recepcionista em São Paulo. Casado, disse que estava se separando. Mentiu. Quando descobriu que ela estava grávida, desapareceu como se nunca tivesse existido. Camila enfrentou a gravidez sozinha. Perdeu o emprego por pressão da esposa, dele, e só conseguiu recomeçar quando decidiu mudar para Campos do Jordão. Por isso, mesmo sentindo-se atraída por Rafael, Camila mantinha as distâncias. Tratava-o com profissionalismo, respondia às suas tentativas de conversa com educação, mas nunca permitia que as interações fossem além do necessário para o trabalho. Rafael, por sua vez, estava vivendo uma transformação que o surpreendia. Pela primeira vez em anos, não queria estar em São Paulo. Cancelou reuniões importantes para ficar em Campos do Jordão, delegou responsabilidades que nunca havia delegado. E encontrou-se genuinamente feliz, observando Camila trabalhar. Ele notava cada detalhe, como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como seus olhos brilhavam quando Miguel ria, como ela sempre verificava 2 vezes se tudo estava perfeito antes de servir aos clientes. Você está diferente, comentou seu sócio João Carlos durante uma videoconferência. Mais relaxado, Campos do Jordão está fazendo bem para você. Ou alguém de Campos do Jordão, pensou Rafael, mas não disse nada. A primeira grande tensão entre eles aconteceu numa tarde de junho, quando um cliente fez um comentário inadequado sobre Camila. Aquela loirinha da cozinha está disponível? Perguntou o homem, um turista de meia idade, obviamente alcoolizado. Posso deixar meu cartão para ela? Rafael sentiu o sangue ferver. A senhora Camila é funcionária deste estabelecimento e merece todo o respeito, disse ele, controlando o tom de voz. Se não, pode oferecê-lo, sugiro que procure outro lugar para consumir. O homem resmungou algo e saiu. Camila havia ouvido toda a conversa da cozinha e ficou observando Rafael por um longo momento. Havia algo em como ele a defendeu, com firmeza, mas sem transformá-la em vítima, que a tocou profundamente. Obrigada, disse ela quando ficaram sozinhos. Não precisa agradecer. Ninguém deveria ter que ouvir coisas assim. Camila quase sorriu. Quase. As semanas seguintes trouxeram uma proximidade e cautelosa.
Rafael começou a participar mais do dia a dia da cozinha, alegando querer aprender as receitas. Camila permitia sua presença, mas sempre mantendo Miguel como um escudo inconsciente entre eles. "Por que você veio para Campos do Jordão?" perguntou Rafael numa tarde, enquanto ela ensinava Miguel a fazer biscoitos. "Precisava recomeçar", respondeu ela, sem levantar os olhos da massa. "Fugindo de alguém?" Camila parou de mexer os ingredientes. "Fugindo de mim mesma, das escolhas erradas." "O que fiz?" Rafael quis perguntar mais, mas percebeu que ela havia fechado a porta da conversa. Foi numa tarde de julho, durante o festival de inverno da cidade, que tudo mudou. O café estava lotado de turistas e Camila trabalhava sozinha na cozinha porque Dona Carmen havia faltado por problemas de saúde. Rafael tentava ajudar, mas era evidente que estava mais atrapalhando que ajudando. "Rafael, você pode cuidar do Miguel por um minuto?" pediu Camila, desesperada com a quantidade de pedidos. "Ele está entediado e eu preciso me concentrar." "Claro." Pela primeira vez, Camila confiou seu filho completamente aos cuidados de Rafael. E pela primeira vez, Rafael sentiu o peso e a responsabilidade de cuidar de uma criança que não era sua, mas que começava a amar como se fosse. Quando o movimento diminuiu, Rafael encontrou Camila sentada no banquinho da cozinha, exausta. "Obrigada por cuidar dele", disse ela. "Foi um prazer. Ele é um menino incrível." "Sim, ele é." Houve um silêncio confortável entre eles. "Camila", disse Rafael, reunindo coragem, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela o olhou, hesitante. "O pai do Miguel, ele sabe que tem um filho?" Camila sentiu o coração acelerar. Era a pergunta que ela temia e esperava ao mesmo tempo. "Sabe, mas não quer saber. Que tipo de homem faz isso? O tipo que mente sobre estar livre quando não está? O tipo que desaparece quando as coisas ficam complicadas?" Rafael viu a dor nos olhos dela e entendeu muito mais do que ela havia dito. "Nem todos os homens são assim", disse ele baixinho. "Como posso saber?" respondeu ela, encarando-o diretamente. "Como posso confiar novamente?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos. "Mamãe, posso brincar com o tio Rafael mais um pouco?" interrompeu Miguel, aparecendo na cozinha. Camila olhou para o filho e depois para Rafael. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela não corrigiu Miguel sobre chamar Rafael de tio. "Pode, amor, mas só por mais um pouquinho." Rafael sorriu e estendeu a mão para Miguel. Quando Camila viu os dois se afastando juntos, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. "E você? Já teve que recomeçar do zero alguma vez na vida? Já sentiu medo de confiar novamente após uma decepção? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e conta um pouco da sua experiência. Não esquece de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar o que vai acontecer com Camila e Rafael. O inverno em Campos do Jordão trouxe mais do que frio. Trouxe mudanças que nenhum dos dois esperava. Rafael havia decidido permanecer na cidade indefinidamente, uma decisão que causou um verdadeiro terremoto em sua empresa. Seus sócios pressionavam por sua volta, clientes importantes cancelavam contratos e sua reputação no mercado corporativo estava sendo questionada. "Você está jogando sua carreira no lixo por causa de uma fantasia", disse João Carlos durante uma visita a Campos do Jordão. "Rafael, seja racional. Você tem responsabilidades." Mas Rafael nunca havia se sentido tão certo de uma decisão. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele acordava todas as manhãs ansioso pelo dia que o esperava, não pelos compromissos profissionais, mas pela possibilidade de ver Camila sorrir. Os fins de semana no café haviam se tornado o ponto alto de suas semanas.
Ele e Camila desenvolveram uma parceria natural. Ela comandava a cozinha com maestria crescente, ele cuidava do atendimento e da parte administrativa. Miguel transitava entre os dois como se aquela fosse a família mais natural do mundo. Você mudou, observou Dona Carmen numa tarde. Está mais leve, mais humano. Como assim? Perguntou Rafael. Antes você sorria com a boca. Agora sorri com os olhos. Rafael sabia que ela estava certa e sabia também que Camila era responsável por essa transformação. Mas Camila ainda mantinha suas defesas erguidas. Por mais que sentisse uma atração crescente por Rafael, por mais que Miguel se apegasse cada vez mais a ele, ela não conseguia se permitir acreditar que aquilo poderia ser real. A proximidade constante estava tornando difícil ignorar a química entre eles. Quando seus dedos se tocavam acidentalmente ao passar um prato, quando ele a ajudava a alcançar algo no alto das prateleiras, quando ela o pegava, observando-a com aquele olhar intenso, tudo isso criava uma tensão que estava se tornando insuportável. Mãe, por que você fica vermelha quando o tio Rafael fala com você? Perguntou Miguel numa manhã com a inocência cruel das crianças. Eu não fico vermelha, amor. Fica sim, e ele também fica. Camila suspirou. Se até uma criança de 2 anos conseguia notar, talvez ela não estivesse escondendo seus sentimentos tão bem quanto pensava. A primeira grande crise chegou numa terça-feira de agosto. Camila recebeu uma ligação do hospital onde trabalhava durante a semana. Miguel havia tido uma crise de asma na creche e estava internado para observação. Eu preciso ir, disse ela para Rafael, visivelmente desesperada. Miguel está no hospital. Vou com você, disse ele imediatamente. Não precisa. Você tem o café para cuidar. O café pode esperar. Miguel não. Durante as 4 horas que passaram no hospital, Rafael viu uma faceta de Camila que o impressionou ainda mais. Ela foi forte para Miguel, carinhosa com os médicos, paciente durante os procedimentos. Mas quando o menino finalmente adormeceu e eles ficaram sozinhos no corredor, ela desabou. Eu não sei se consigo fazer isso sozinha, sussurrou ela, as lágrimas finalmente vindo. E se acontecer algo com ele? E se eu não for uma boa mãe? Rafael a puxou para seus braços sem pensar. Ela se deixou abraçar. E pela primeira vez desde que se conheceram, não havia barreiras entre eles. Você é a melhor mãe que eu já vi, disse ele contra seus cabelos. Miguel tem sorte de ter você. Você acha mesmo? Tenho certeza. Eles ficaram assim por vários minutos, no corredor silencioso do hospital, compartilhando um momento de vulnerabilidade e intimidade que mudou tudo entre eles. Miguel recebeu alta no dia seguinte, mas a experiência os havia aproximado de uma forma irreversível. Rafael começou a passar mais tempo na casa deles, sempre com a desculpa de verificar como Miguel estava se recuperando. Camila permitia sua presença e, pela primeira vez, começou a baixar as defesas. Por que você faz isso? Perguntou ela numa noite, depois que Rafael havia passado 2 horas brincando com Miguel. Enquanto ela descansava. Fazer o quê? Cuidar de nós. Você poderia estar em São Paulo, na sua vida de antes. Rafael a encarou nos olhos. Porque esta é minha vida agora. Vocês são minha vida agora. A sinceridade da declaração tirou o fôlego de Camila. Por um momento ela quase se permitiu acreditar. Mas o passado tem uma forma cruel de voltar quando menos esperamos. Numa sexta-feira de setembro, Tiago apareceu em Campos do Jordão. Camila estava trabalhando no café quando o viu parado na porta. Todas as cores saíram de seu rosto. Olá, Camila, disse ele, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar. Rafael, que estava organizando estoque nos fundos, ouviu a mudança no tom de voz do café e veio verificar o que estava acontecendo. Encontrou Camila parada como uma estátua, olhando para um homem de aproximadamente 35 anos, bem vestido, que segurava um buquê de flores. Quem é esse?
Perguntou Rafael baixinho para Dona Carmen. Pelo jeito que a Camila está olhando Ele diria que é o fantasma do passado, respondeu a senhora preocupada. Tiago notou Rafael e imediatamente entendeu a situação. Você deve ser o novo namorado, disse ele com um sorriso cínico. Espero que ele tenha te contado sobre o filho que abandonou. Tiago, vá embora, disse Camila, encontrando sua voz. Você não tem nada para fazer aqui. Tenho sim. Vim buscar meu filho. As palavras atingiram Camila como um soco no estômago. Rafael se aproximou instintivamente. Camila está bem? Perguntou ele, colocando a mão delicadamente em suas costas. Melhor do que bem, respondeu Tiago. Consegui um sugar daddy para sustentar ela e meu filho. A raiva tomou conta de Rafael, mas Camila segurou seu braço. Não, disse ela baixinho. Ele não vale a pena. Para Tiago, ela disse. Você perdeu o direito de chamar Miguel de seu filho no dia que decidiu fingir que ele não existia. Agora vá embora. Isso não vai ficar assim, Camila. Sou pai dele e tenho direitos. Que direitos? Explodiu ela. Onde você estava quando ele nasceu? Quando ficou doente? Quando precisou de remédios que eu não podia pagar? Você não tem direito nenhum. Tiago foi embora, mas não sem antes deixar claro que voltaria. Naquela noite, Camila se recusou a deixar Rafael acompanhá-la para casa. Ela precisava processar sozinha o que havia acontecido. Mas Rafael não conseguiu dormir. Pela primeira vez desde que a conheceu, ele teve medo de perdê-la. Os dias seguintes foram tensos. Tiago não voltou ao café, mas contratou um advogado e começou um processo de reconhecimento de paternidade e pedido de guarda compartilhada. Camila recebeu a notificação numa manhã e ficou em pânico. Ele pode levar Miguel de mim? Perguntou ela para o advogado que conseguiu contratar com suas economias. É complicado, ele é o pai biológico, e se provar que tem condições financeiras de oferecer uma vida melhor... Camila não conseguiu ouvir o resto. Saiu do escritório caminhando como um fantasma. Rafael a encontrou. No café naquela tarde, sentada na cozinha, ainda segurando os papéis da justiça. Camila, o que aconteceu? Ela lhe contou tudo. Rafael ouviu em silêncio, vendo a mulher que amava se despedaçar na sua frente. Eu vou te ajudar, disse ele quando ela terminou. Vou contratar os melhores advogados, vou... Não! A interrupção foi firme. Não quero sua pena. Não quero ser seu projeto de caridade. Não é caridade, Camila, é amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que Rafael a pronunciava. Amor, repetiu ela, amarga. Você nem me conhece direito. Não sabe de onde venho, que tipo de família eu tenho... Quantos erros já cometi? Então me conta, me deixa te conhecer de verdade. Camila o olhou por um longo momento, e então, pela primeira vez, contou sua história completa. Filha de uma empregada doméstica que trabalhava 6 dias por semana para sustentar as 3 filhas sozinha. Cresceu em Cidade Tiradentes, periferia de São Paulo, onde a violência e a falta de... oportunidades eram constantes. Conseguiu terminar o ensino médio, mas a faculdade era um sonho impossível. Arranjou emprego como recepcionista, conheceu Tiago, acreditou nas mentiras dele, engravidou, foi abandonada. Quando Miguel nasceu, disse ela com a voz embargada, eu prometi para ele que ele teria uma vida melhor que a minha, que ele nunca passaria necessidade, nunca se sentiria abandonado. E agora, esse homem aparece querendo levá-lo. Rafael escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele se aproximou e segurou suas mãos. Obrigado por confiar em mim, disse ele. E agora deixe eu te contar sobre mim. Rafael contou sobre a família tradicional, as expectativas sufocantes, os anos construindo uma carreira que nunca quis realmente, os relacionamentos vazios com mulheres que só se interessavam por seu status social. Eu estava morto por dentro, disse ele, até te ver naquele banco,
cuidando do Miguel na madrugada. Você me devolveu a vida, Camila. Me ensinou o que realmente importa. E o que importa? Acordar todos os dias ao lado de quem amamos, construir algo juntos, ser uma família de verdade. Camila sentiu o coração acelerar. Rafael, você não entende. Eu não sou do seu mundo. Nunca vou ser. Eu não quero você no meu mundo. Eu quero estar no seu. Eles se beijaram ali, na cozinha do café, no meio da tarde, com o sol entrando pelas janelas e o cheiro de canela no ar. Foi um beijo desesperado, cheio de tudo que haviam segurado por meses. Quando se separaram, Camila estava chorando. Eu te amo, sussurrou Rafael. Te amo tanto que dói. Eu também te amo, admitiu ela finalmente. Mas estou com medo. De quê? De não ser suficiente. De você se cansar. De Miguel se apegar demais e depois você ir embora. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não vou a lugar nenhum. Esta é minha casa agora. Vocês são minha casa. Naquela noite eles conversaram até de madrugada. Fizeram planos, compartilharam sonhos, planejaram como enfrentar juntos a situação com Tiago. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, Patrícia apareceu novamente em Campos do Jordão, desta vez acompanhada do pai de Rafael, senhor Eduardo Mendes, um dos empresários mais influentes do país. Rafael, essa palhaçada já durou tempo demais, disse o pai sem preâmbulos. Você tem até quinta-feira para voltar a São Paulo e reassumir suas responsabilidades na empresa. E se eu não for? Será deserdado. Perderá sua participação na empresa e todo o dinheiro da família. Rafael olhou para Patrícia, que sorria com satisfação. Foi você que trouxe meu pai aqui? Fiz isso por você, Rafael. Por nós. Ainda há tempo de voltarmos a ser felizes. Eu já sou feliz. Com uma empregada doméstica e um filho que nem é seu, disse Sr. Eduardo com desdém. Rafael, seja sensato. Essa mulher está obviamente interessada no seu dinheiro. Meu pai não conhece Camila, disse Rafael para Patrícia. E nem você. Se conhecessem, saberiam que ela é a pessoa mais íntegra que já conheci. Rafael, disse seu pai, você é meu único filho. Não quero vê-lo jogando sua vida fora por uma paixão passageira. Não é paixão passageira, é amor. O tipo de amor que vocês nunca entenderam. A discussão continuou por 1 hora. No final, Sr. Eduardo deu o ultimato. Quinta-feira era o prazo final. Camila ouviu tudo da cozinha do café. Quando os visitantes foram embora, ela encontrou Rafael sentado sozinho no salão principal, com a cabeça entre as mãos. Ouviu a conversa? Perguntou ele sem levantar os olhos. Ouvi. E o que você acha? Camila se sentou ao lado dele. Acho que sua família tem razão. Rafael levantou a cabeça, chocado. O quê? Você tem uma vida em São Paulo, responsabilidades, um futuro. Não pode jogar tudo isso fora por mim. Eu não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que realmente importa. Rafael, seja sincero comigo. E consigo mesmo. Por quanto tempo você consegue viver aqui, nesta vida simples, antes de sentir falta do que tinha antes? Nunca. Você diz isso agora, mas e daqui a 1 ano? 2 anos? Quando a novidade passar? Rafael segurou as mãos dela. Camila, você está tentando me afastar? Ela hesitou antes de responder. Estou tentando nos poupar de uma dor maior lá na frente. Não faça isso. Não decida por mim. Alguém tem que ser racional aqui. Por favor, disse Rafael, a voz quebrada. Não me abandone agora. Camila sentiu o coração se partindo, mas acreditava estar fazendo o certo. Você precisa voltar para São Paulo, Rafael. E eu preciso cuidar do Miguel, sozinha como sempre fiz. Ela se levantou e foi embora, deixando Rafael sozinho no café, olhando para o vazio onde sua felicidade estava há poucos minutos. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de ambos. Rafael ficou em Campos do Jordão até quinta-feira, esperando que Camila mudasse de ideia. Ela não mudou.
No café, eles trabalhavam em silêncio, mantendo a cordialidade profissional, mas evitando qualquer contato mais próximo. Miguel sentia a tensão e perguntava constantemente por que o tio Rafael estava triste e por que a mamãe chorava quando pensava que ele não estava vendo. Na quinta-feira, Rafael arrumou suas coisas. Antes de partir, deixou uma carta para Camila e instruções para Dona Carmen sobre o funcionamento do café. Ele vai voltar, disse Dona Carmen para Camila naquela noite. Homens como ele não desistem fácil quando encontram o amor verdadeiro. Ele fez a escolha certa, respondeu Camila, tentando se convencer. A carta de Rafael dizia simplesmente: você pode tentar me afastar, mas não pode me fazer parar de te amar. Quando estiver pronta para acreditar que merece ser feliz, eu estarei esperando. Para sempre, se for preciso. Em São Paulo, Rafael tentou retomar sua vida anterior, mas era impossível. Tudo lhe parecia vazio e artificial. Nas reuniões, pensava em Camila. Durante os jantares sociais, lembrava-se das conversas simples que tinham na cozinha do café. À noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, sentia falta do riso de Miguel ecoando pela casa. Patrícia tentou se reaproximar, mas Rafael deixou claro que não havia mais espaço para ela em sua vida. Você está se destruindo por causa de uma fantasia, disse ela durante um jantar. Não é fantasia, é a única coisa real que já vivi. Em Campos do Jordão, Camila enfrentava seus próprios demônios. O processo com Tiago estava andando, e ela descobriu que ele havia contratado detetives para investigar sua vida. Eles haviam descoberto sobre Rafael e estavam usando isso para tentar provar que ela era uma interesseira que não oferecia estabilidade para Miguel. Ele está usando o fato de você ter se relacionado com um homem rico para dizer que você é aproveitadora, explicou seu advogado. É uma estratégia suja, mas pode funcionar. Camila sentiu o mundo desabar. Por tentar proteger Rafael, havia fornecido munição para Tiago. Foi Dona Carmen quem a trouxe de volta à realidade. Menina, você está cometendo o mesmo erro que cometi há 40 anos. Que erro? Achei que não merecia ser feliz. Deixei o homem que amava ir embora porque pensava que ele era bom demais para mim. Sabe o que aconteceu? O quê? Ele se casou com outra. Eu fiquei sozinha. E passei a vida inteira me perguntando, e se? Não cometa minha burrice. Naquela noite, Camila leu a carta de Rafael pela 100ª vez. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ela se permitia ser amada. Virada veio numa manhã de outubro. Miguel estava brincando no quintal quando se machucou. Não era nada grave, apenas um arranhão no joelho. Mas ele chorava inconsolável. Quero o tio Rafael, soluçava ele. Quero o tio Rafael. Camila tentou consolá-lo, mas ele só se acalmou quando ela ligou para Rafael. Oi, campeão, disse Rafael ao atender, a voz imediatamente mais suave. O que foi? Tio Rafael, eu me machuquei, choramingou Miguel. Machucou? Deixa eu falar com a mamãe para ver como você está. Durante 20 minutos, Rafael conversou com Miguel pelo telefone, contou histórias, fez piadas, até o menino parar de chorar completamente. Depois conversou com Camila. Ele está bem? Perguntou preocupado. Está? Obrigada por ter atendido. Sempre vou atender quando vocês precisarem. Sempre. Quando desligou, Camila finalmente entendeu. Rafael não era como Tiago. Não era como nenhum homem que ela havia conhecido. Ele amava Miguel como se fosse seu próprio filho, e a amava não apesar de suas imperfeições, mas incluindo todas elas. Naquela mesma tarde, ela fechou o café mais cedo e pegou o primeiro ônibus para São Paulo. Rafael estava saindo de uma reunião quando a viu no saguão do prédio de sua empresa. Por um momento, pensou que estava sonhando. Camila, o que você está fazendo aqui? Vim buscar você, disse ela simplesmente. Eles conversaram por horas no apartamento dele.
Camila contou sobre a epifania que teve, sobre como finalmente entendeu que merecia ser feliz. Rafael contou sobre como cada dia longe dela havia sido uma agonia. Eu quero tentar, disse ela. De verdade desta vez, sem medo. Tem certeza? Tenho, mas tenho uma condição. Qual? Você precisa ter certeza de que é isso que quer, porque se entrarmos nessa juntos, não há volta. Miguel vai se apegar ainda mais a você, e eu não sobreviveria se você mudasse de ideia depois. Rafael a beijou como resposta. Quando se separaram, ele disse: eu já mudei minha vida toda por vocês. Não há volta. Mesmo. No dia seguinte, Rafael pediu demissão da empresa. Senhor Eduardo tentou dissuadi-lo uma última vez, mas Rafael estava irredutível. Pai, durante 38 anos eu tentei ser o filho que você queria. Agora vou ser o homem que eu escolho ser. Eles voltaram para Campos do Jordão juntos. Miguel os recebeu com uma alegria explosiva, como se soubesse que algo fundamental havia mudado. O processo com Tiago ainda estava correndo, mas agora Rafael estava ao lado de Camila para enfrentá-lo. Eles contrataram os melhores advogados, e quando Tiago percebeu que não seria fácil intimidar Camila desta vez, começou a recuar. 6 meses depois, numa audiência final, o juiz negou o pedido de guarda compartilhada de Tiago, considerando seu abandono anterior e a falta de vínculo real com a criança. O senhor teve 3 anos para exercer sua paternidade, disse o magistrado. Não pode simplesmente aparecer agora exigindo direitos que escolheu abandonar. Camila saiu do tribunal em lágrimas de alívio. Rafael a abraçou no corredor, sussurrando promessas de que tudo ficaria bem. 1 ano depois, numa cerimônia simples na igreja local, Camila e Rafael se casaram. Miguel foi o porta-alianças, radiante em seu terninho azul. Dona Carmen chorou mais que a noiva. O café prosperou e se tornou o ponto de encontro preferido da cidade. Camila desenvolveu uma linha de doces artesanais que começou a ser vendida em outras cidades da região. Rafael descobriu que tinha talento para a hospitalidade e transformou o antigo hotel que havia comprado numa pousada aconchegante e familiar. 2 anos após o casamento, eles adotaram uma menina de 5 anos que havia perdido os pais num acidente. Ana chegou traumatizada e desconfiada, mas aos poucos foi conquistada pelo amor paciente de Camila e pela dedicação de Rafael. Miguel a aceitou como irmã imediatamente. Numa noite de inverno, 5 anos após aquele primeiro encontro no banco da padaria, Camila estava na cozinha preparando chocolate quente para a família. Rafael chegou por trás e a abraçou. No que está pensando? Perguntou ele. Em como a vida pode mudar completamente quando a gente se permite ser feliz. Arrependida? De quê? De ter o homem mais incrível do mundo, 2 filhos maravilhosos e uma vida que nem ousava sonhar? Quando você colocar assim... Eles riram juntos, observando Miguel e Ana brincando na sala, a lareira crepitando, a neve caindo suavemente lá fora. Rafael, disse Camila. Sim? 5 anos haviam se passado desde o casamento de Camila e Rafael, e a primavera de 2028 chegava a Campos do Jordão, trazendo consigo mudanças que nenhum dos dois havia antecipado. O Café Central agora era uma referência na região, com filas de turistas esperando para provar os famosos doces artesanais de Camila. A pousada que Rafael administrava estava sempre lotada, e eles haviam se tornado um dos casais mais respeitados da cidade. Miguel, agora com 8 anos, era um menino esperto e carinhoso que chamava Rafael de pai, naturalmente, sem nunca ter questionado por que seus sobrenomes eram diferentes. Ana, com 10 anos, havia florescido desde a adoção, transformando-se numa menina alegre que adorava ajudar Camila na cozinha e lia histórias para Miguel todas as noites. Mas a felicidade da família estava prestes a ser testada de uma forma que nunca imaginaram.
Numa manhã ensolarada de setembro, enquanto Camila organizava os ingredientes para uma nova receita de torta de maçã, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhora Camila Mendes? Perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é da Secretaria de Assistência Social. Precisamos conversar com a senhora sobre uma situação envolvendo uma criança. Camila sentiu o coração acelerar. Desde a adoção de Ana, eles haviam mantido contato com o órgão, mas nunca esperaram ser contatados novamente. Que tipo de situação? Preferimos conversar pessoalmente. A senhora poderia vir até nosso escritório hoje à tarde? Quando Rafael chegou ao café para o almoço, encontrou Camila visivelmente preocupada. O que aconteceu? Perguntou ele, conhecendo cada expressão de sua esposa. Camila contou sobre a ligação. Rafael segurou suas mãos, tentando transmitir calma. Seja o que for, vamos enfrentar juntos, como sempre fizemos. Naquela tarde, eles descobriram que a assistente social, doutora Helena, tinha um caso muito especial para apresentar. Senhores Mendes, disse ela, temos uma situação delicada. Uma menina de 6 anos, chamada Sofia, precisa urgentemente de uma família temporária. Ela foi encontrada numa situação de abandono em São Paulo e não tem parentes conhecidos. E por que pensaram em nós? Perguntou Rafael. Vocês têm um histórico exemplar de acolhimento. Ana se adaptou maravilhosamente bem com vocês e sabemos que são pessoas preparadas para lidar com crianças que passaram por traumas. Doutora Helena explicou que Sofia havia sido encontrada morando sozinha num apartamento abandonado há 3 semanas. A mãe havia desaparecido, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia mais cuidar dela. A menina estava desnutrida, assustada e se recusava a falar com qualquer adulto. Ela precisa de um ambiente acolhedor enquanto tentamos localizar familiares ou encontrar uma família definitiva para a adoção, continuou a assistente social. Mas tem que ser uma família especial. Sofia não confia em adultos. Camila e Rafael se entreolharam. Ambos pensaram na mesma coisa. Como poderiam dizer não a uma criança que precisava de ajuda? Podemos conhecê-la? Perguntou Camila. Claro, ela está no abrigo temporário. O abrigo ficava numa casa antiga convertida, com paredes pintadas de cores alegres, na tentativa de criar um ambiente menos institucional. Quando chegaram, doutora Helena os levou até um jardim interno, onde várias crianças brincavam. Aquela é a Sofia, apontou ela. Do outro lado do jardim, uma menina pequena de cabelos castanhos cacheados estava sentada sozinha debaixo de uma árvore, abraçando um coelho de pelúcia surrado. Ela usava um vestido azul que estava grande demais para seu corpo franzino, e seus olhos grandes e escuros observavam tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e medo. Ela é linda, sussurrou Camila, e muito inteligente. Já sabia ler quando chegou e os cuidadores dizem que ela desenha muito bem, mas não fala com ninguém além de sussurros com as outras crianças. Rafael observou Sofia por alguns minutos. Havia algo na postura da menina que lhe lembrava Camila nos primeiros meses em que se conheceram. A força disfarçada de fragilidade, a dignidade mantida mesmo nas piores circunstâncias. Como podemos nos aproximar dela? Perguntou ele. Com paciência. Sofia tem medo de adultos, especialmente homens. Mas talvez, se vocês apenas ficassem por aqui, deixassem ela se acostumar com a presença de vocês. Eles passaram 1 hora no jardim, sentados num banco próximo, conversando baixinho entre si e observando discretamente as crianças brincarem. Sofia não se aproximou, mas Camila notou que ela olhava na direção deles várias vezes. Ela está curiosa, comentou Rafael. Está avaliando se somos seguros, corrigiu Camila. Eu fazia a mesma coisa quando era criança. No dia seguinte voltaram. Desta vez, Camila trouxe um livro de histórias ilustradas
e se sentou no mesmo banco, lendo em voz alta uma história sobre uma coelhinha perdida que encontra uma nova família. Não dirigiu a atenção diretamente para Sofia, mas falou alto o suficiente para que ela pudesse ouvir. No terceiro dia, Sofia se aproximou alguns passos. No quarto dia, ela se sentou no chão, perto do banco, ainda abraçando seu coelho de pelúcia, mas claramente interessada na história que Camila estava contando. Foi no quinto dia que o milagre aconteceu. Camila estava lendo uma história sobre uma menina que encontrava uma família mágica quando Sofia se levantou e, devagar, se aproximou do banco. Posso ver os desenhos?" sussurrou ela, tão baixinho que Camila quase não ouviu. "Claro, querida", respondeu Camila com o coração batendo forte. "Quer se sentar aqui do meu lado?" Sofia hesitou, olhou para Rafael com desconfiança, mas acabou subindo no banco ao lado de Camila. "Este é meu marido, Rafael", disse Camila suavemente. "Ele também gosta muito de histórias." Sofia acenou timidamente para Rafael, que sorriu de volta sem fazer movimentos bruscos. "Você gosta de coelhos?" perguntou Camila, notando o brinquedo que Sofia carregava. "Era da minha mãe quando ela era pequena", sussurrou Sofia. "É a única coisa que ela deixou." O coração de Camila se partiu com aquelas palavras. Ela entendeu que aquele coelho de pelúcia era tudo que Sofia tinha do seu passado, sua única conexão com o amor que um dia conheceu. "Ele é muito bonito. Qual é o nome dele?" "Esperança", respondeu Sofia. "Minha mãe disse que enquanto eu tivesse a esperança comigo, tudo ficaria bem um dia." Rafael teve que engolir a emoção. Camila segurou delicadamente a mão, livre de Sofia. "Sua mãe estava certa. E sabe por quê? Porque você é uma menina muito corajosa e especial." Nos dias seguintes, Sofia começou a se abrir mais. Descobriram que ela era extremamente inteligente, adorava desenhar e tinha uma memória impressionante para detalhes, mas também descobriram que ela tinha pesadelos constantes e acordava chorando, chamando pela mãe. "Ela tem trauma de abandono severo", explicou a psicóloga do abrigo. "Vai precisar de muito apoio psicológico e uma família que entenda que a recuperação é um processo longo." Uma semana depois da primeira conversa com Sofia, Camila e Rafael tomaram a decisão. "Queremos levá-la para casa conosco", disse Camila para a doutora Helena. "Como família temporária, enquanto vocês fazem as buscas." "Tem certeza? Miguel e Ana sabem dessa possibilidade?" "Conversamos com eles", respondeu Rafael. "Estão ansiosos para conhecer Sofia. Miguel já escolheu alguns brinquedos para dividir com ela." O processo de transição foi cuidadoso. Primeiro, Sofia passou algumas tardes na casa deles, conhecendo Miguel e Ana. Para surpresa de todos, ela se conectou imediatamente com Ana, talvez por reconhecer em outra menina adotada uma experiência semelhante de perda. "Sofia, quer ver meu quarto?" perguntou Ana na primeira visita. "Você pode dormir na cama de cima do beliche quando quiser." Sofia acenou timidamente, ainda carregando esperança, mas seguiu Ana escada acima. Miguel foi mais cauteloso na aproximação, respeitando instintivamente a necessidade de espaço de Sofia. Mas quando ela demonstrou interesse pelos seus livros de histórias, ele pacientemente mostrou cada um, contando as partes favoritas. "Você gosta de dinossauros?" perguntou ele, mostrando um livro ilustrado. "Este aqui é sobre um dinossauro bebê que se perde dos pais, mas encontra uma nova família." Sofia olhou para o livro com interesse e depois para Miguel. "Posso desenhar um dinossauro?" perguntou ela. "Claro. Mamãe tem lápis de cor na cozinha." Foi assim, desenhando dinossauros na mesa da cozinha, enquanto Camila preparava biscoitos, que Sofia começou a se sentir parte da família. A mudança definitiva aconteceu numa sexta-feira chuvosa de outubro. Sofia chegou com uma pequena mala contendo todas as suas posses. Algumas roupas, 2 livros, alguns desenhos e, claro, esperança.
Este vai ser seu quarto, disse Ana, mostrando orgulhosamente o quarto que dividiriam. Arrumei um espaço na estante para seus livros e na mesa para você desenhar. Sofia observou tudo com olhos grandes, ainda processando que aquele lugar seria seu lar. Naquela primeira noite, quando Camila foi dar boa noite às meninas, encontrou Sofia acordada, olhando pela janela. Não consegue dormir, querida? Estou esperando, sussurrou Sofia. Esperando o quê? Esperando você mudar de ideia. Todo mundo sempre muda de ideia sobre mim. Camila sentiu o coração se partir. Ela se sentou na cama ao lado de Sofia e a puxou para um abraço suave. Sofia, me olha. Nos olhos, disse ela com firmeza. Nós não vamos mudar de ideia. Você faz parte desta família agora, e famílias não abandonam umas às outras. Promete? Prometo. E sabe como eu sei que é verdade? Como? Porque quando eu era pequena, eu também achava que ninguém ia querer ficar comigo para sempre. Mas o Rafael ficou, e agora nós todos ficamos juntos. Sofia se aconchegou mais no abraço de Camila. Posso te chamar de mãe? Perguntou ela baixinho. Só se você quiser, querida. Não há pressa. Eu quero, mas isso não quer dizer que eu parei de amar minha outra mãe? Claro que não. Você pode amar as duas. O coração tem espaço para muito amor. Nas semanas seguintes, Sofia floresceu. Começou a frequentar a escola local, onde rapidamente se destacou pela inteligência e criatividade. Seus desenhos cobriram a geladeira da cozinha e ela desenvolveu o hábito de desenhar flores para Camila todas as manhãs. Rafael, que no início havia sido cauteloso para não assustar Sofia, aos poucos foi conquistando sua confiança. Ele a ajudava com a lição de casa, ensinava jogos de tabuleiro e nos fins de semana levava as 3 crianças para passeios no parque. Pai Rafael, disse Sofia numa tarde, posso te contar um segredo? Claro, princesa. Eu tive muito medo de você no começo. Eu sei. Por quê? Porque o namorado da minha mãe gritava muito. Mas você nunca grita. Você é gentil igual a mãe Camila. Rafael sentiu os olhos marejarem. Segurou Sofia no colo e disse, eu nunca vou gritar. Com você, Sofia. Nunca. E sempre vou te proteger. O Natal daquele ano foi especial. Sofia havia se integrado completamente à família e sua alegria era contagiante. Ela ajudou Camila a decorar biscoitos, participou da montagem da árvore com Miguel e Ana e pela primeira vez em meses falou sobre planos para o futuro. No ano que vem posso fazer um bolo de aniversário para todo mundo? Perguntou ela durante a ceia de Natal. Claro que pode, sorriu Camila. Vamos ensinar você a fazer bolos. Incríveis! Foi durante essa conversa que doutora Helena ligou. As buscas por familiares de Sofia haviam sido encerradas sem sucesso. Ninguém havia aparecido para reclamá-la. Isso significa que vocês podem iniciar o processo de adoção definitiva, se quiserem, explicou ela pelo telefone. Camila olhou para Rafael, que estava ajudando Sofia a montar um quebra-cabeças no chão da sala. As 3 crianças estavam rindo de algo que Miguel havia dito, e a casa estava cheia de vida e amor. Sim, disse. Ela sem hesitar. Queremos. O processo de adoção levou 6 meses. Durante esse tempo, Sofia continuou crescendo e se desenvolvendo. Ela começou a ter menos pesadelos, ganhou peso e altura, e sua personalidade alegre e criativa emergiu completamente. Numa manhã de junho, Sofia acordou e encontrou Camila preparando panquecas na cozinha. Mãe Camila, disse ela, subindo numa cadeira para ajudar. Hoje eu sonhei com minha mãe de antes. Camila parou de mexer a massa, preparada para lidar com uma possível crise emocional. Foi um sonho bom ou ruim, querida? Foi bom. Ela estava sorrindo e disse que estava feliz porque eu encontrei uma família que me ama de verdade. E disse que posso guardar a esperança, mas que não preciso mais ficar esperando ser abandonada. Camila ajoelhou ao lado da cadeira e abraçou Sofia. Sua mãe estava certa.
você encontrou sua família para sempre. A audiência final de adoção aconteceu numa manhã ensolarada de julho. Toda a família estava presente. Camila, Rafael, Miguel, Ana e Sofia, além de Dona Carmen, que havia se tornado a avó honorária das crianças. Quando o juiz declarou oficialmente que Sofia era agora legalmente filha de Camila e Rafael, a menina chorou de alegria. "Agora meu sobrenome é igual ao de vocês?" perguntou ela. "Agora você é Sofia Mendes", confirmou o juiz com um sorriso. "Oficialmente parte da família Mendes." Sofia pulou da cadeira e correu para abraçar primeiro Camila, depois Rafael, depois Miguel e Ana. "Somos todos irmãos de..." "Verdade agora!" exclamou ela. Naquela noite, durante o jantar de comemoração no café, que Camila havia fechado especialmente para a festa familiar, Sofia fez um anúncio. "Eu quero fazer um discurso", disse ela, subindo numa cadeira para ficar mais alta. "Fala, Sofia", incentivou Miguel. "Eu quero agradecer à mãe Camila e ao pai Rafael por me adotarem, e ao Miguel e à Ana por serem os melhores irmãos do mundo, e à vovó Carmen por fazer os melhores doces. E eu quero dizer que agora eu entendo o que minha mãe de antes quis dizer sobre a esperança." "O que ela quis dizer?" perguntou Ana. "Que quando a gente não perde a esperança, coisas mágicas acontecem. Como encontrar uma família que te ama para sempre." Não havia um olho seco na mesa. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo, Camila e Rafael se sentaram no quintal, observando as estrelas. "Você acredita que nossa família cresceu de novo?" disse Camila, apoiando a cabeça no ombro de Rafael. "Acredito que nosso coração cresceu para caber mais amor", respondeu ele, beijando seus cabelos. "Às vezes penso em como minha vida era antes de te conhecer. Era tão pequena, tão cheia de medo. E agora? Agora é tão grande que mal cabe no peito. 3 filhos, um marido maravilhoso, um negócio próspero, uma família feliz. Quem diria que aquela moça sozinha no banco da padaria chegaria até aqui?" "Eu diria", disse Rafael com convicção. "Desde o primeiro momento que te vi, soube que você era especial. Só estava esperando você descobrir isso também." Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da noite e sentindo a paz de estarem exatamente onde deveriam estar. "Rafael?" "Sim?" "Obrigada por ter me mostrado que mereço ser feliz. Obrigado por ter me ensinado o que é amor de verdade." E ali, no quintal da casa que haviam construído juntos, com 3 filhos dormindo tranquilos nos quartos acima, Camila e Rafael entenderam que haviam criado algo muito maior que uma história de amor. Haviam criado um legado de esperança, prova de que o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas, transformar vidas e criar milagres. A pequena Sofia, que havia chegado às suas vidas carregando apenas um coelho de pelúcia chamado Esperança, havia completado o círculo. Ela representava tudo o que eles haviam aprendido ao longo dos anos. Que toda criança merece ser amada, que toda pessoa merece uma segunda chance, e que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com amor, paciência e dedicação. Naquela noite, enquanto a cidade de Campos do Jordão dormia tranquila, sob um manto de estrelas, a família Mendes descansava com a certeza de que o amor havia vencido todos os medos, superado todos os obstáculos e criado um lar onde cada membro sabia, sem sombra de dúvida, que era amado incondicionalmente. E Esperança, o coelho de pelúcia de Sofia, descansava no criado mudo ao lado de sua cama, não mais como símbolo de uma espera angustiante, mas como lembrança de que os sonhos mais bonitos podem se tornar realidade quando encontramos pessoas dispostas a amar sem limites. E vocês, acreditam no poder transformador do amor em família? Já viveram ou conhecem histórias de adoção que mudaram vidas completamente? Comentem aqui embaixo de qual cidade estão assistindo e contem se essa história os emocionou tanto quanto me emocionou ao escrevê-la. Deixem seu like se vocês acreditam que toda criança merece uma família amorosa
Se inscrevam no canal para mais histórias que tocam a alma e me digam que outros temas vocês gostariam de ver nas próximas histórias. O amor sempre vence, e vocês são prova disso por estarem aqui, compartilhando esses momentos especiais comigo. Um abraço cheio de carinho para toda essa família linda que acompanha o canal.